Tá aí o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, que falou ontem em um evento da abertura do Campeonato Carioca, né, um evento da FERJ. Ele tá há menos de um mês no cargo, né? Foi agora em dezembro a eleição. Acabou de assumir aí como presidente do Botafogo. E as aspas estão aí na tela para você, ó. O Botafogo, em nota oficial, nas suas redes sociais, disse o seguinte, foi mais ou menos na mesma linha ali do presidente, um pouco mais comedido nessa nota. Quanto às informações veiculadas na imprensa sobre o pagamento de premiações, o Botafogo esclarece os seguintes pontos. A Conmebol repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF no dia 20 de dezembro. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao clube o montante no dia 27 de dezembro, ou seja, uma semana depois e durante o período de recesso do staff financeiro e administrativo da SAF. Ou seja, o Botafogo estava dizendo que não tinha ali ninguém da equipe financeira, da tesouraria ali do Botafogo trabalhando nesse período. O clube vai realizar o pagamento das premiações acordadas dentro do prazo de até 20 dias úteis após o recebimento, como regem as práticas de mercado. Vamos para a segunda página aí, ó. É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou um aumento de 25% da premiação nos últimos dias, antes do término da temporada, sem base contratual alguma, na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que previamente havia sido acertado entre as partes. Hoje, alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia, na tentativa de garantir um ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos. Caraca, hein? E por fim, o Botafogo vive um momento esportivo e institucional único em sua história e segue envidando todos os esforços para continuar a trilha pelo seu caminho de vitórias. Fecha aspas aí dessa nota do Botafogo, onde eles tentam esclarecer o que está acontecendo, né? Eu acho que esclareceu, né? Me parece respaldado do que rege ali, portanto, a lei em vigor, enfim, e do que estava acordado com os próprios jogadores, né? Então, assim, a nota ela traz coisas que aí a gente começa a entender o porquê da reclamação. Primeiro, isso acontece muito no futebol, vai chegando perto das finais, os caras, pô, não dá pra aumentar o bicho? Pô, vamos aumentar, Tem clube que acaba cedendo. O Botafogo não cedeu, e pra mim tá completamente certo. Se foi acordado, não é porque 3 meses atrás a gente tava nas oitavas e a gente tá na semifinal, mudou. Então, assim, eu gosto desse tipo de transparência. Mas também me parece que é uma falta de comunicação, porque você pode se antecipar a isso. Entendeu? Porque tá muito claro que... eu acho que tem um lance do timing ali também, como eles colocam nessa nota, de como a grana chega, né? Se a CBF paga a grana pro Botafogo só no dia 27, de fato não tinha ninguém lá trabalhando para agendar o pagamento, por exemplo, para fazer os trâmites ali assim, bancários. Né? Gente, a gente tá no dia 10, pô. Acho que tá dentro de... Eu acho que deram um tamanho maior para essa situação, independente de... O que a gente tem que entender é assim, independente do jornalista que deu, se ele deu a informação existe, realmente não foram feitos os pagamentos ainda, isso é um fato. Agora, o papel de nós como jornalistas alguém veio reclamar pra gente, a gente tem que ouvir o Botafogo. Eu entendo que o bom jornalista foi no Botafogo. Tá, você pode me falar o que tá acontecendo? Se o Botafogo não passou isso pro jornalista, ele também tá errado. Aí ele criou essa situação. O nosso papel o jogador veio e bateu pra gente, não pagaram ainda e tal. Antes de dar notícia, tem que escutar o Botafogo. Se o Botafogo não quiser falar, no pé da notícia tem que falar, o Botafogo foi procurado e não quis se pronunciar sobre o assunto. Ponto. Eu acho que estão dando um tamanho muito maior. E aí eu acho que é isso que o Botafogo mais fica chateado em todo o contexto da coisa, né? Mas será ele fala ali, a imprensa está sendo usada pelos jogadores. Será que são só ex-jogadores mesmo? Será que não tem gente do atual elenco que está insatisfeito com esse
pagamento que estava Mas aí você acordado concorda e que ainda não caiu? se a pessoa que deu a notícia não foi perguntar pro Botafogo, ela trabalhou errado. É que o jogo do futebol não é só ganhar ou perder ali das premiações, né? Um jogador que ele é negociado ou não tem uma renovação contratual feita. Você não tem só o jogador, você tem empresários envolvidos em todas as negociações. Então, pessoas que ficam insatisfeitas com decisões. E aí, quando tem uma brecha, você aproveita essa brecha para sua insatisfação anterior ela aflorar. Então, o Botafogo, ele permitiu essa brecha por essa questão de fluxo de caixa. Eu entendo jogadores que jogam para um dono de um time bilionário falar, pô, peraí, o cara é dono do meu time é bilionário. Eu ganhei o campeonato. O combinado era pagar tal dia. Ajustou para outro dia, ainda não pagou? Eu acho justo o cara ficar, pô, paga direitinho e tal. Mas as justificativas do Botafogo parecem coerentes. Não tem por que eles apresentarem os atrasos de pagamento de premiações e não ser uma verdade. O Botafogo está respaldado pela verdade. E os caras vão receber. Isso tá claro. Só que ao mesmo tempo o que me parece de repente estava acordado com os jogadores eles receberem no dia 7 de janeiro. Tá. Esse é o ponto. E aí não caiu. É a palavra, né? Esse é o ponto que a gente precisa entender. Porque o que o Botafogo diz na nota é o seguinte: faremos o pagamento no prazo de até 20 dias após o recebimento, após o repasse, 20 dias úteis, como praxe de mercado, como se faz por aí normalmente, é corriqueiro. Na verdade, a praxe do mercado é nem pagar. Ainda tem isso. Mas rapaziada, o salário tá em dia? Não, é claro que eu tô brincando, né? Porque isso é o mínimo que o empregador tem que dar, o salário em dia. Não tô achando que isso é legal, não, gente. Então, mas esse prazo, segundo a nota, o prazo de 20 dias úteis após o recebimento é algo padrão no mercado. Ele recebeu os recursos no dia 27 de dezembro, ainda estamos dentro desse prazo, ok? Por que é importante esse ponto que você destacou? Para mim é fundamental. Porque isso aqui sendo verdadeiro, se todo mundo trabalha sempre com esse prazo, tem que esperar pingar na conta do clube primeiro, para 20 dias depois, até 20 dias úteis depois receber. Não há motivo para essa insatisfação. Agora, se em algum momento foi dada uma data para os jogadores e essa data não foi cumprida, aí os jogadores têm razão. Vai cair dia 5, aí chegou dia 5, o cara ficou lá toda hora atualizando e nada. Aí aí tem um problema nisso, Jorge. Aí o cara de casa vai falar, mas esse cara ganha muito, pra que ele dá quase de um dia? Gente, combinado é combinado, Combinado é combinado. E jogador de futebol, eles ganham muito, mas eles têm um guarda-chuva, a maioria deles. Eles seguram a bronca de tanta gente. Eles estão contando com a parada. E outra, Renato, o padrão de vida do cara faz com que ele projete um dinheiro que vai entrar e ele programe um gasto ali. Aí se esse dinheiro não entra, já ferrou o planejamento do cara. E essa questão da palavra, eu tenho um exemplo muito claro, eu participei disso. Fui campeão brasileiro com o Corinthians em 2015. O Corinthians, campeão brasileiro de 2015, ele foi campeão com quase 6 meses de salário atrasado. E os direitos de imagem? Só que acontecia uma coisa. O diretor de futebol chegava no vestiário e falava, o de março e de abril, nós estamos em agosto, vai cair no dia 10. O resto a gente está correndo atrás, a gente vai acertar com vocês. O bagulho caía dia 10. Você falou com o jogador, vai estar, é o que você disse. Vai acontecer isso. Palavra, mano. Credibilidade. Entendeu? Aí os caras, você perde o vestiário, que no futebol é algo tão fundamental, né, cara? Tão sensível. Fundamental. E tão sensível. Mas pelo que o Botafogo colocou na nota, isso não aconteceu. De dar uma data e não ter cumprido a data. Tá dentro do prazo. E sendo isso verdade, e até agora não teve nenhum jogador vindo a público ou através de algum jornalista para desmentir essa nota oficial do Botafogo, sendo verdade isso aí, me parece desproporcional a ideia, por exemplo, de não se reapresentar no dia 14 porque o pagamento é só depois do dia 17. Nós não estamos falando de 3 meses de salário atrasado, por exemplo, de 6 meses de salário atrasado. Inclusive, segundo o Botafogo, os salários, salário é uma coisa, premiação é outra. Salário é o que pinga lá todo mês, ganhando ou não o título, estão em dia. Botafogo usou, inclusive, esse termo, rigorosamente em dia, quando foi procurado pela primeira vez, antes de soltar essa nota. Então, assim, não vamos reapresentar, me parece um pouco demais para um atraso, assim, né? Para algo que está dentro do prazo. O que parece é que o atraso foi das entidades que deveriam ter repassado numa data ao Botafogo, repassaram depois, estava no recesso, enfim. Me parece um pouco demais. Eu acho que pode estar acontecendo
de caras que realmente saíram, o Botafogo fala disso, né, que é um movimento capitaneado ali, tocado por caras que já não estão mais no clube, fazendo uma pressão nos que ficaram, porque rolou uma amizade, os caras são próximos ainda e tal, tipo assim, pô, se vocês aí se representarem no dia 14, como se nada tivesse acontecido, vocês vão ferrar nós, porque vocês podem fazer uma pressão por nós também, a gente não pode mais. Eu acho que isso pode estar acontecendo e mexendo um pouquinho com quem ficou. Eu acho que assim, de verdade, para os caras estarem se isso for real mesmo, os caras estarem cogitando não se reapresentar, eu acho que tem mais coisa nessa história. Eu não acho que é tão simples assim. E se for realmente isso, eu acho que isso não existe. Seria um movimento não só dos que deixaram o time, porque se eles estão pensando em não se reapresentar, são dos caras que estão lá ainda, né? Porque o que explicou o Botafogo tá na razão dele, tá? Os integrantes desse mesmo grupo, eles também relataram um atraso de direitos de imagem, de luvas e de FGTS, né? Aí já tá vendo, já tá aumentando. É algo além das premiações. Do grupo dos que deixaram o clube, né? Isso. Do clube. Isso. Mas imagino também que tem uma questão legal aí daqueles que deixaram o clube, né? Tem um prazo aí para receber tudo que tem que ser feito na rescisão, né? Todos os pagamentos rescisórios, as multas, indenizações e tal, tem um prazo. Eu não sei qual é. O Botafogo alega que só há atraso no pagamento das premiações. É que tem uma coisa também, quando o jogador ele sente a confiança que o time tem o dinheiro, a forma de pressão é diferente. Porque você joga num time que o time tá falido. Não tem dinheiro pra nada. Você fala, caramba, cara, não adianta fazer essa pressão porque os caras não têm o dinheiro, cara. Não tem o dinheiro. Talvez o Botafogo, o cara fala, pô, eu acho que se eu pressionar aqui, eu consigo tirar esse dinheiro mais rápido. E, cara, é o que a gente falou aqui. Não importa se o cara ganha um salário mínimo ou se ele ganha 1 milhão por mês. Se ele tá lá pra pagar a cesta básica ou pra pagar a parcela do iate dele. Não importa. Todo mundo tem suas dívidas e todo mundo paga. Então, combinou, paga. O certo é o certo. E aí eu posso falar um negócio aqui que é uma opinião minha. Eu acho que tem um pouco da ótica de como isso é tratado, do viés como isso é noticiado também, tá? E aí eu acho que o torcedor do Botafogo tem o direito de ficar chateado, não só o clube, que claramente ficou chateado na figura do seu presidente, ele manifestou isso aqui, como é noticiado isso no Botafogo e como isso é noticiado em outros clubes. Por exemplo, o Flamengo, a gente tem falado aqui ao longo dessa semana, que tem um problema de caixa, de fluxo de caixa nesse início de ano, de capital de giro pelo e tal. investimento do terreno e aí, no passado. E aí o que a gente fala? A gente usa o termo renegociação. O Flamengo está renegociando ali as luvas, as comissões. O Vasco, eu falei essa semana que o Pedrinho veio a público dizer que a 777 só tinha arcado com 18% de todos os contratos, de todas as coisas que precisavam ser pagas pela empresa americana. E aí no Vasco fala-se o quê? Em renegociação. O Vasco está renegociou com o Payet e tal. Por que pro Botafogo a gente chega aqui e fala, o Botafogo tá devendo, o Botafogo não pagou? Por que a gente também não fala, o Botafogo tá renegociando? Questão de fluxo de caixa. A palavra fluxo de caixa agora no início do ano. Janeiro, fluxo de caixa me parece a mesma coisa. Na real, aí daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians aqui, que também tá passando por problemas financeiros e vai renegociar algum. O Corinthians compra e não paga, a verdade é essa. É normal. Só que por ser o Botafogo, o atual campeão e tal, não sei o quê, aí o torcedor depois vem dizer que é perseguido, que tem coisa que só acontece com o Botafogo e tal, que a mídia não gosta do Botafogo. De certa forma ele tem uma razão, pô. Porque é um tratamento diferente pro Botafogo nesse caso, no meu ponto de vista. E volto a dizer, não vi a nota, não sei se a notícia foi dada falada ou escrita, mas quem deu essa notícia, caso não tenha procurado o Botafogo para dar a sua versão, tá fazendo jornalismo errado. Se fez, o Botafogo não quis se pronunciar, aí o Botafogo também tem sua parcela de culpa. E eu acho que, assim, algo também, dei uma defendida no Botafogo, mas agora eu vou dizer algo que o Botafogo poderia fazer melhor nesse caso, né? Que é o poder de comunicação. O Piero falou agora há pouco, de repente uma falta de comunicação que acaba tornando isso maior do que realmente né? O Botafogo hoje não tem a figura de um executivo de futebol, né? De um diretor de futebol. E aí fica tudo muito centralizado na figura do Textor. O presidente que veio falar agora, que acabou de assumir em dezembro, dentro do futebol mesmo, ele não é um cara forte, né? Na figura da SAF do Botafogo. E aí, na minha opinião, falta
um diretor de futebol do Botafogo para, nesses casos, de repente apagar um incêndio, de repente ser o interlocutor com a imprensa, ser o cara que vai falar diretamente com os jogadores e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tem uma crítica ao Textor, é um pouco disso, né? Ele é um cara muito centralizador e ele gosta de estar nos holofotes, né? É uma característica dele, cara. Ele é desse perfil um pouco a moda antiga de dirigente, né? Assim, ele mudou a história do Botafogo, então ele é um ídolo histórico. Muito bom ponto que o Otávio levantou. É saber diferenciar as Muito coisas. bom ponto que o Otávio levantou, porque quando o jogador pega o celular e manda pro jornalista, olha, tá atrasado aqui, hein? Ele tá querendo que a história vaze para que o clube sofra uma pressão e efetue o quanto antes o pagamento. Por quê? Porque provavelmente ele não recebeu nenhuma data do clube. Acho que pode ter faltado essa comunicação interna. O que o Botafogo fez agora de dizer, o prazo padrão, 20 dias úteis depois de receber o recurso da nossa conta. Talvez isso não tenha sido dito pro elenco. E aí o elenco ficou, quando é que vocês vão pagar? Né? Mas se isso tivesse sido, talvez a raiz esteja aí. Uma falha interna que deixou a coisa explodir pra fora. WhatsApp. Mandar no grupo. Rapaziada, se caiu você dia tem um 27. chefe direto ali a quem cobrar, por mais que o clube tenha falado, vamos atrasar mais uma semana, o noticiado e a reclamação desse grupo de jogadores é que foi adiado 2 vezes, né? Então, se você tem a figura de um chefe ali, um diretor de futebol, um cara que tá mais presente no dia a dia, pra você cobrar diretamente, ele fala, não, cara, eu prometo aqui, vai cair dia tal, aconteceu isso, aquilo e tal. O cara que dê essa explicação direta e você tem esse trato mais... Eu digo mais. Segundo o Thales Machado do Jornal Globo ontem, na matéria de ontem, o Tairo Arruda, que o Pinheiro citou, que é o CEO, é o cara que tá sendo procurado pelos jogadores nesse momento e repassando as informações. Mas é o que o Renato falou. Caminho mais longo, né? É o que o Renato falou, o grupo de WhatsApp. Rapaziada, é o seguinte, pingou dia 27 o dinheiro na conta, mas a galera do financeiro só volta dia 6, segura aí que até a segunda quinzena de janeiro tá pago. E digo mais, a questão da transparência. Cara, se o jornalista ligou, tá atrasado mesmo, como é que tá? O Botafogo já podia se antecipar essa notícia, sair e soltar uma nota no site. Sobre as premiações. Como tá sendo vinculado realmente. Você já apagava o incêndio antes dele virar uma faísquinha. Agora que ele tá o fogaréu desse tamanho... Deixou passar mais de 24 horas. Apesar de eu achar que se realmente tudo que a nota diz é um fato, acho que a nota tá completa. Tá explicada. Melhor que isso daí, aí é uma boa comunicação. É isso, né? Temos mais alguma sonora do presidente aí ou é só essa, meu diretor? É só essa mesmo, né? Vamos de superchat então agora. Participação da galera nesse início de placa, tá só começando o programa. O Nigel Lima mandou, a mentalidade dos caras é tão pequena que o presidente quase mete um atual campeão da Sul-Americana. KKKKK. Ainda teve isso, né? Eu nem reparei, teve esse quase ato falho. Teve esse quase ato Magalhães falho do presidente. Ele ia falar Sula e aí corrige, né, pra Libertadores da América. O João Paulo Magalhães, pra quem não conhece, que agora é o presidente do clube, ele, né, assim, no futebol ele não apita nada. Quem manda é o Textor, né? Ele é o presidente da parte social do clube. Mas esse cara tem história no futebol. A família dele, a família Magalhães, foi a família que comprou o Boa Vista. E ele era o gestor de futebol do Boa Vista. Ele era o cabeça do projeto, o cara que tocava no dia a dia o projeto de futebol do Boa Vista. Então tem já uma vivência do futebol aí, o João Paulo. Tem mais superchat aí além do Nigel? E por enquanto é só esse do Nigel. Eu lembro de ter feito alguns jogos. Eu lembro do ano que o Boa Vista jogou a final da 2ª divisão carioca contra o Volta Redonda. E aí a final foi em Volta Redonda, no Raulino, já depois da reforma. Ele chegando de helicóptero do estádio. Mesmo? Chegando às 3 horas antes do jogo, helicóptero pousando. Não tá duro. Rapaz, a família tem. Playboy.